Olá, muito bom dia. Me chamo Tony Lucas. Seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. E se você é novo por aqui, eu já lhe convido a se inscrever no canal, curtir, comentar. Isso ajuda muito, né, o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. O propósito do vídeo de hoje é iniciar um novo quadro aqui no canal. O canal esse que é separado por diversos temas, né? Nós trazemos reflexões bíblicas no quadro Café com Jesus, trazemos também canções e diversos instrumentos, hinos, né? Clássicos, tradicionais e outros também, no sax, na flauta, para você que quer meditar, ter um momento seu de reflexão e de intimidade com Deus. Também trazemos narrações bíblicas de alguns capítulos e livros das Escrituras. Estamos no Evangelho segundo João. Eu vou colocar os links abaixo dos demais quadros, para que você também fique à parte. E esse quadro em específico será chamado de Testemunhos Espirituais, porque eu vou reunir nesse quadro experiências que eu tenha vivido, familiares, pessoas próximas e também outros indivíduos, e que eu tenha feito essa prova, examinado cuidadosamente e identificado que tem de fato um fundo de verdade e que sirvam de edificação espiritual, acima de tudo. Que o propósito desse canal é manifestar Cristo vivo, né, para as pessoas. Então aqui o protagonista vai ser Cristo, tão somente, né? Então a experiência de hoje eu tive particularmente ali por volta do ano 2018, 2019. Eu tinha chegado em Salvador, né, para estudar, e essa experiência está relacionada a um sonho, né, um sonho profético, que eu vejo o cumprimento, inclusive, dele agora, né, principalmente com o intuito desse canal. Então eu vejo que o que foi me falado nesse sonho, eu estou meio que colocando em prática e exercendo esse chamado que iniciou-se lá atrás, né? Então, primeiro, eu queria trazer um texto base para vocês entenderem que os sonhos proféticos, né, os sonhos espirituais, são muito comuns ao longo de toda a Bíblia. Deus se manifesta por meio dos sonhos. Então, nós vemos aqui no livro de Jó, Jó 33, do versículo 14 ao 17, fala assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. E aí, no versículo 16 diz ainda: Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos muitas das vezes nos enchem, né, de medo. Ele fala com a gente, fala conosco para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Então, eu acho que esse texto resume boa parte da experiência que eu vou contar agora. E para vocês entenderem o contexto, eu tinha saído da minha cidade natal, né, no estado de Alagoas, e vim estudar em Salvador, né, na Bahia. E nesse meio tempo eu de fato não estava buscando a Deus, né? Eu tinha me afastado um pouco aí dos caminhos do Senhor, já não orava, já não lia mais a palavra, já não ouvia louvores, nem sequer gostava de alguém falando de Deus perto de mim. Então eu cheguei nesse nível, né? Apesar de ter tido uma experiência, né, assim, de ser criado na igreja desde muito cedo, mas quando me afastei, passei alguns anos com aversão a tudo que era religião, porque primeiro eu tinha ficado frustrado, né, com muitas experiências religiosas, com o que se faz também por aí em nome de Deus. Então, por ver também tanta hipocrisia no ambiente religioso, eu acabei perdendo um pouco da fé, né, e estava nesse período afastado, né, de Deus. Foi aí que eu tive esse sonho. Então, o sonho foi o seguinte: estava eu andando em uma determinada rua e o ambiente em volta era como se fosse em tons de cinza. Veja que interessante. Era como se fosse tudo acinzentado. Eu estava lúcido no sonho, então eu tinha um nível assim de cognição ativo, mas eu não sabia necessariamente que era um sonho, mas eu vivenciei tudo aquilo com bastante intensidade, né? Eu podia pensar, refletir dentro do próprio sonho. E de repente eu olho, meio que do outro lado da rua havia uma mulher, e essa mulher, quando eu olhei para ela, eu percebi que ela não era uma mulher normal, né? Ela estava meio que distorcida, assim, tinha um rosto meio distorcido, meio cadavérico, uma figura realmente assim assombrosa, maligna, né?
E quando eu olho para ela, ela meio que me nota, né? E salta assim. Não tem aquele negócio de filme de terror mesmo? Que tem o susto, né? É o susto, é o pulo do medo aí, que o pessoal diz. Ela olha assim, olhou na minha direção e saltou em alta velocidade para chegar na minha direção, até o meu rosto. E eu fiquei apavorado no sonho, né? E no sonho consegui lembrar de Jesus. Eu disse, Senhor Jesus, me salve, né? Deu um grito, Senhor Jesus, me salve. E aí, quando eu falei isso, veja só, e tava anos aí capengando, né? Afastado de Deus, já não, nem buscava mais na hora do medo, né? Aí lembrei do poder do nome de Jesus. E foi instantâneo. Quando eu orei, falei isso, Senhor Jesus, me salve. Eu fui teletransportado para um outro cenário. E esse outro cenário se assemelhava a uma igreja. Paredes brancas, tinha os banquinhos, né, de cor marrom. Muito da igreja que eu costumava até frequentar. Então era um cenário parecido com essa estrutura física dessa igreja. Mas estava eu somente e um cidadão, um indivíduo que no sonho se assemelhava a um obreiro, a um irmão qualquer. Ele estava vestido como ser humano, né? Sua camisa social, gravata, ele tinha uma Bíblia debaixo do braço. E estava somente eu e ele nessa igreja. No sonho, eu tive o discernimento que ele não era uma pessoa comum, não. Eu entendi, esse rapaz aí, ele é um anjo de Deus. Isso aí não é um ser humano qualquer, né? E eu entendi que eu estava ali no mundo espiritual, naquela hora, né? E eu cheguei perto dele e disse, faça uma oração por mim, uma imposição de mãos, que eu quero saber do meu futuro. Eu perguntei assim, eu quero saber do meu futuro. Alguma coisa nesse sentido. E aí, eu me ajoelhei, ele orou por mim e tal. E depois, ele falou comigo, assim, com bastante seriedade, era um homem alto, mas muito manso, sereno. Disse, os seus caminhos estão em aberto. Antes disso, inclusive, uma correção aqui, quando ele terminou de orar, eu disse, não fale sobre o meu futuro, eu vi como se aparecesse uma frase assim, foi lançada sorte. E foi lançado sorte, como fosse um letreiro mesmo na tela, assim, né? E foi lançado sorte. E aí ele vira para mim e disse, os seus caminhos estão abertos. Mas o que eu vi do Senhor é isso. Aí apareciam três palavras assim, ele disse, sangue, 3 dias e Damasco. E aí pronto, aí acabou-se o sonho. E aí eu acordei assim, assustado, digo, meu Deus, o que é isso? Mas o discernimento veio na mesma hora. Eu entendi que, primeiro, essa figura demoníaca que eu tinha visto era de fato uma opressão espiritual que estava sobre a minha vida ali, tentando me atacar, por ser uma mulher. Estava ligada principalmente a essa questão da carnalidade, né, da busca pela satisfação de prazeres carnais, prostituição, nesse sentido, né, que a palavra nos revela. Então era uma figura demoníaca que me viu vulnerável e partiu para me atacar. Eu lembrei, né, do poder do nome de Cristo e consegui ali pedir essa ajuda, esse auxílio de Deus. E quando fui transportado, portanto, a esse outro cenário, eu entendi que de fato aquele homem que estava ali era um anjo e que eu poderia buscar ali uma orientação para a minha vida, né? E quando ele fala e foi lançado sorte, a gente entende no Velho Testamento, quando alguém queria falar com Deus, se lançava sorte. Era uma espécie de consulta, né? Então os sacerdotes tinham algumas pedrinhas que eles também lançavam, se eu não me engano era Urim, Tumim, tem uns nomes que eu posso corrigir aqui na legenda desse vídeo. E havia várias formas, né, de alguém consultar a Deus. Então foi uma espécie de consulta ali que foi feita no sonho, para que ele entendesse qual era o propósito de Deus para a minha vida. E ele disse, os caminhos estão abertos. Para mim, eu entendi que ele não poderia cravar 100% o que iria acontecer na minha jornada após isso. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Então, ele viu uma possibilidade, mas eu teria que tomar a minha decisão. Então, é assim que Deus enxerga o nosso futuro. Ele vê as possibilidades abertas, né? Os caminhos possíveis, mas quem tem que escolher trilhar o caminho somos nós. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio, a decisão de seguirmos a ele ou não. Então,
Ele inicia falando isso, seus caminhos estão abertos, mas Deus, o que o Senhor me mostrou foi isso. 3 dias fala da morte e novo nascimento, né? O Senhor Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia. Fala do processo de transformação também, novo nascimento, de quando nós nos convertemos de fato a Deus. O apóstolo Paulo, quando encontrou Jesus no caminho, a luz mais forte que o sol, ele caiu cego e ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. No 3º dia, ele é curado, quando Ananias se impõe as mãos sobre ele, e ele já começa o ministério dele. Então a gente vê esse símbolo, né, dos 3 dias sendo usado na palavra para significar morte e novo nascimento. O velho homem e novo homem, né? E o sangue? Ele diz 3 dias, sangue e Damasco. Sangue, justamente o sacrifício de Jesus é que nos purifica do pecado, né? Então eu também entendi na hora que o meu processo de conversão e de transformação, de libertação, inclusive, das amarras, dessas opressões malignas espirituais, seria através do sacrifício de Cristo. Ele que verteu o sangue dele para que pudéssemos, mais uma vez, entrarmos em intimidade com o Pai, né? E Damasco, mais uma vez, remete à experiência do apóstolo Paulo, que ele foi no caminho para Damasco, buscando prender os cristãos, mas foi ali onde ele teve a experiência dele com Jesus, né? E eu também acordei com esse discernimento, mesmo afastado muitos anos, e sem ler a Bíblia, mas esse discernimento veio na minha mente. E ainda também, que assim como o Senhor falou para Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, dar chute em aguilhões, né? Em uma coisa pontiaguda. Para mim também seria duro se eu continuasse nesse caminho de rebeldia contra a vontade de Deus. E eu vejo que esse sonho ele foi se cumprir aí basicamente de forma mais intensa a partir do ano passado, quando eu senti que eu tinha que voltar a buscar essa intimidade com Deus. Estava tudo desmoronando, né, na vida. E eu entendi, isso aí sou eu dando chute em aguilhões. Tenho que me render, de fato, a esse chamado de Deus para a minha vida. Então, foi essa experiência, esse sonho profético. E eu espero que tenha sido de edificação para a sua vida. Se você teve alguma experiência parecida, um sonho ou alguma outra, comente aqui abaixo, também edifique outras vidas com o seu testemunho. E convido você também a se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que já tiveram algum sonho, alguma experiência parecida. E fiquem todos na paz de Cristo.